Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Dentro do Ringue ao vivo, aqui durante o Innovation Pay. Vale lembrar que o nosso conteúdo de podcast é patrocinado pela QITech, uma empresa especializada em infraestrutura, tech para créditos, banking, pagamentos, cobranças, onboarding, antifraude e tudo que você precisa para oferecer serviços financeiros, tá? E por falar em finanças, hoje vamos desvendar os segredos da precificação de streamings e assinaturas digitais. O segmento D2C, que é Digital to Customer, da Globo abrange diversos produtos, como o Globoplay, o Premiere, o Combat, o Cartola, a Giga Globe, o Telecine e muito mais. Recentemente, a Globoplay atingiu um marco de 300 mil usuários ativos no país e não para por aí, né? Com produtos focados no esporte, entretenimento, público, infantil e mais, a Globo se consolidou também no digital, né? Então, aqui com a gente hoje, de novo, né, a gente conta aqui com a participação do Felipe Collins, tá, que é o Head de Marketing da QITech. E aqui comigo a gente tem o Rodolfo Bastos, né, que é diretor de soluções para o consumidor e inteligência da Globo. Ele tem mais de 14 anos de experiência em empresas de grande porte e possui um vasto background profissional na área de planejamento financeiro e análise de negócios. Seu foco dentro da Globo é construir a experiência da jornada de venda do consumidor no mundo digital, o D2C, e do entretenimento holístico do mercado e do consumidor a partir de inteligência de dados. Fiquei pesado, até arrepiado, né? Com essa descrição, Amanda. O cara manda em tudo que é D2C ali tá sobre seu controle lá na Globo. Primeiro, boa tarde para quem nos acompanha ao vivo e bom dia ou boa noite se você acompanha no seu player preferido de streaming. É prazer recebê-lo aqui conosco, Rodolfo. Conta um pouco do que mais está sobre os seus domínios ali dentro da Globo. A Amanda narrou uma série de serviços aos quais eu assino, inclusive. Conta um pouco do que está nos seus domínios e como é que você começa a orquestrar os negócios a partir de então. Perfeito. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Quem assiste a gente em VOD, a gente trabalha com VOD também lá no Globoplay, né? Então, exato. Bom, eu tô na Globo há quase 15 anos agora, e aí como a Amanda trouxe, eu trabalhei muito tempo no financeiro e recentemente, na verdade, há cerca de 1 ano e meio, eu estou nessa posição, que é uma posição nova, é uma área criada recentemente, que é a fusão de duas grandes áreas da Globo. Uma é soluções para o consumidor, que é onde a gente tem a visão de negócio da nossa estratégia da plataforma de venda direta ao consumidor dos produtos digitais da Globo. E aí leia-se como foi falado, né? Globoplay, Cartola, Premiere, Combat, Telecine, todas as nossas parcerias de conteúdo. Hoje dentro da plataforma do Globoplay a gente vende a Disney, por exemplo, Flá TV e diversos outros parceiros. E além disso tem uma segunda área. E a gente entendeu que tinha ali uma coesão de olhar o consumidor de ponta a ponta, né? Que é uma área de inteligência de performance, inteligência de dados em cima dos produtos digitais e canais pagos da Globo. E aí produtos digitais não só os D2C, né? Mas também todos os produtos de publishing, então G1, GE, G-Show e os canais pagos que fazem parte da nossa entrega de portfólio de canais para TV paga, né? Então Sport TV, Multishow, GNT, Globo News. Então, essa parte de inteligência de performance, audiência e como é que a gente trabalha melhor esses canais do ponto de vista de dados também está na gestão do meu time também. Então, não é só a parte de assinatura, a parte que o publicidade mantém também, a parte que tem anunciante. Então, tem diversos modelos de negócio aí embaixo do teu chapéu. E eu vou aproveitar para fazer um gancho aqui de uma pergunta que é... A gente tem visto muito... Primeiro a gente viu uma corrida para o streaming, então todo mundo que se monetizava com anúncio ou com publicidade foi para o streaming porque você ganha direto do anunciante. E agora a gente tem visto no mercado uma volta para os anúncios, então tem desde grandes streamings voltando a fazer publicidade, tentando equilibrar modelo mais barato com modelo mais caro. Como é que você faz essa inteligência dentro de casa e como que você vê esse mercado de conteúdo como um todo, de onde é que vem a fonte de receita? Bom, falar de assinatura e de publicidade com a Globo, você está falando com uma coisa que a gente já faz há muito tempo, os dois casos, né? Então, quando a gente fala de publicidade, como é que a gente trabalha no mercado anunciante, a TV aberta desde sempre, mesmo antes com o jornal e tal, era uma coisa que a gente já fazia há bastante tempo,
foi e é líder do mercado em diversos segmentos. Quando a gente fala de conteúdo fechado, a TV paga também já tinha conteúdo fechado, né? Então, quando a gente foi para a estratégia do D2C com o lançamento do Globoplay, era meio um caminho natural da Globo continuar com essa estratégia. Então, hoje o Globoplay, a gente, como você falou, né? Você vê os concorrentes começando a lançar planos com publicidade, a Globo já tem um plano com publicidade desde sempre, que era o nosso freemium, né? Que a gente chama, né? Que você pode assistir todos os conteúdos que são abertos da TV aberta, da TV Globo, desde que você veja publicidade. E mesmo nos canais lineares, a gente tem a própria publicidade dentro do próprio conteúdo linear, né? Então, você está assistindo a TV ou está assistindo Sport TV, vai ter um intervalo que teria naturalmente e a gente usa aquele espaço para botar a marca do anunciante. E mais recentemente, com a evolução da tecnologia, tem uma nova tecnologia chamada DAI, que é a Dynamic Ad Insertion, que você consegue trocar o comercial e entregar o comercial que faz mais sentido para aquele consumidor. Então, olha só. Isso é uma coisa que a gente já entrega hoje em algumas praças, a gente está rolloutando isso aos poucos pelo Brasil, mas hoje dentro do Globoplay o anunciante consegue comprar mais esse produto, fora outros produtos que vão surgindo dentro desse mercado, mas é de fato um caminho natural, até porque, como você falou, tem uma corrida muito forte ali, ficou muito conhecido como guerra do streaming, né? Então, assim, você tem a concorrência muito pesada, os investimentos de conteúdo naturalmente começaram a tomar proporções extremamente volumosas. Cinematográficas, exatamente, né? E você vê que a conta não fecha e não fecharia mesmo lá fora. Então faz sentido você tentar buscar uma equação que busque a sustentabilidade do negócio, né? Tinha muito uma pegada de crescimento ali, tentar criar essas plataformas em todos os streamings mundiais. E o que a gente vê agora é uma preocupação com essa sustentabilidade, né? Porque o próprio acionista lá que está investindo, ele não está ali para... Não é fundo perdido. Né? Exatamente. Chega uma hora que, beleza, foi legal, construiu a base, mas como é que a gente monetiza isso? Como é que a gente faz esse negócio ser sustentável? Então, a gente vive, eu vejo que a gente vive um momento agora de quase um ajuste ali de placas tectônicas, como é que esse negócio vai se alinhar, como é que isso vai ficar no futuro. E você tem uma conta de chegada do tipo, eu invisto tanto por produção ou por título ou alguma coisa assim, logo eu preciso de tantos assinantes para pagar essa produção ou de tanto de publicidade. Como é que você faz essa conta de chegada para a tua operação ser lucrativa, para a tua operação ser saudável? Isso é um dos trabalhos que é feito, inclusive, pelo meu time mesmo, de inteligência, especificamente falando do Globoplay. E aí, até para dar um passinho aqui atrás, até para poder dar os devidos créditos, né? A minha área é uma área meio, na verdade, né? Eu atuo para minha par, que é a Tereza Pena, que é a head do Globoplay, e para todos os outros meus pares, que eu não vou falar o nome de cada um, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Né? Mas a Tereza cuida do Globoplay, então o Eduardo Gabay, por exemplo, cuida do esporte, que está lá com o Premier. Então, o meu trabalho é como é que eu faço para ajudá-los a maximizar o resultado e otimizar. E aí, uma das coisas que a gente faz no Globoplay especificamente é uma análise via ROI, né? Então, a gente, de fato, tem esse acompanhamento do retorno sobre o investimento, olhando a partir daquilo que a gente investiu, quantos assinantes aquele conteúdo trouxe para a plataforma, ou conseguiu monetizar mantendo aquele assinante na plataforma, né? Então, tanto na entrada quanto na manutenção desse assinante na plataforma. Quando a gente vê que algum conteúdo está perto, por algum motivo a gente não conseguiu tracionar e a gente acha que, cara, tem espaço ainda, a gente vai e aperta mais as carrapetas, bota mais investimento de marketing, bota mais exposição, abre um episódio, tenta uma tela quente, se fizer sentido para a TV aberta também, e aí tem toda uma... Vocês têm um canal um pouco forte de distribuição na mão. A gente tem ali um canal bom de anúncio, né? De mídia, né?
Bota mais atleta do Botafogo. Bem humilde, pra fazer né? dancinha no exato. Obviamente que assim, e aí isso é sempre muito importante, né? A gente não quer banalizar esse canhão, porque a gente sabe que ele tem que ter qualidade também, não é botar qualquer produto nosso, qualquer conteúdo em qualquer situação, né? Na verdade, essa escolha é uma escolha, inclusive, feita em conjunto com o responsável pela programação da TV Globo, para o que faz sentido para o nosso canal linear, que é um carro-chefe da Globo até hoje. Então, a gente tem essa preocupação, né, da gente não usar um produto para alavancar o outro e, com isso, penalizar aquele produto. Não faz sentido, né? Tem que ser alguma coisa que faça sentido para o ecossistema e para cada um dos produtos individualmente também. Perfeito. Então, mesmo antes também, né, Rodolfo, de ser moda, a Globo já era uma empresa data-driven, né? Do Ibope aos milhares de dados proprietários, o processo de conhecer os gostos e desejos do consumidor foi facilitado por ferramentas tecnológicas, né? E de dados de ponta a ponta. Nesse cenário, não dá para deixar de fora a inteligência artificial. Eu queria que você só explicasse um pouco para a gente como a inteligência artificial e os modelos preditivos ajudam vocês a definirem a precificação dos produtos. Essa é uma pergunta muito, muito boa mesmo. E aí, eu brinco que a cada 10 palestras, 15 palestrantes falam sobre inteligência artificial no momento, exato, né? Exato. Então é um assunto que está em voga. Do momento, né? Inclusive, eu acabei de assinar um cheque de Venture Capital para você só porque você falou inteligência artificial. Isso, exatamente. Já vamos abrir uma startup aqui na sequência. Exato. Enfim, e aí... Só que esse tema, na verdade, é um tema que já existe há muito tempo e, como você falou, a Globo já investe em inteligência há bastante tempo, né? E de 2019 para cá, desde que a gente fez a fusão das empresas com o programa Uma Só Globo, uma das frentes, um dos focos da nossa estratégia é botar a Globo num lugar de ser uma empresa MediaTek, não só uma empresa de mídia, né? Então, hoje a gente tem um investimento massivo em tecnologia, há muitos anos a gente investe, mas hoje a gente se entende como uma empresa de MediaTek, não só uma empresa de mídia. E aí, nesse lugar, então, a inteligência artificial vem sendo utilizada, seja na nossa recomendação, quando você vai ver um conteúdo no Globoplay, qual que é o próximo conteúdo, seja nos nossos produtos de publishing, para eu tentar te recomendar a melhor notícia. Eu não sei se vocês, por exemplo, se você entrar na home da Globo.com hoje, ali no trilho, bem no trilho do meio do esporte, a gente inclusive avisa ao consumidor que essa daqui é a recomendada para você, para ele entender que aquilo ir praticando mesmo aquele hábito e a gente ir testando isso aos poucos. Quando a gente fala de precificação, o que a gente hoje usa é muita inteligência e aí com paper, tem paper bem grande, até que tende a virar até uma tese de doutorado de um dos nossos colaboradores, que é um teste de preço, um teste, numa maneira de dizer, né? Mas é uma forma preditiva da gente tentar entender qual que é o apetite para a gente conseguir maximizar o nosso resultado. E aí não necessariamente é a receita, né? Porque eu botar um preço que maximiza a minha receita não necessariamente vai maximizar o meu lifetime. Exato. Então, o tempo que ele vai ficar lá. Então, vai ser uma despesa mais cortável, menos cortável. Isso. Então, o que a gente faz é um teste preditivo, olhando clusters e vendo o que tem de apetite para cada um desses assinantes, para tentar maximizar esse lifetime value, portanto, né? Então, o preço vezes o lifetime que ele vai estar. E com isso eu chegar no qual que é o preço ideal, e mais do que o preço ideal de um produto, né, de um Globoplay Tier 1 mensal, é conseguir entender como é que essas diferentes combinações de ofertas conseguem ser maximizados. Então, como é que eu faço o cara assinar Globoplay e Premiere, ou Premiere e o Combate? Comparando o mensal com o anual, se eu botar um preço do mensal X e o anual for Y, eu vou ter um resultado. Se eu botar um mensal X mais 2 e o anual ser Y menos 1, é outro resultado. Perfeito. Porque eu posso empurrar o cara para uma decisão mais natural de ir para o anual ou para o mensal. E aí a decisão que vai até no teu fluxo de caixa, de quanto você vai carregar do teu balanço ou não. Perfeito. Então tem muita ciência por trás. É muita ciência e ciência pesada assim mesmo. Tá? E você valora o produto ou a exclusividade? Porque a gente falou aqui Premiere, a gente falou Combate, que são canais aos quais você não vai encontrar a luta ou o jogo em nenhum outro. E você está falando de Globoplay, que querendo ou não, existem mais opções de streaming que não vão ter exatamente o mesmo título. Não vai ter os outros, nem as novelas da Globo, né? Mas tudo bem. Mas vai te dar um entretenimento correlato. O jogo do seu Botafogo, que vai passar no primeiro, não vai passar em outro lugar, salvo engano, ou a luta do
lutador da sua preferência. Como é que vocês valoram esse tipo de ativo de consumo de conteúdo? Esse é talvez um dos maiores desafios que tem, até porque eu falei da guerra do streaming, mas antes da guerra do streaming teve a guerra dos direitos esportivos, né? Pois é. Que foi também um grande case. Uma grande guerra, inclusive. Exatamente, porque é um ativo muito relevante, né? Não, sem dúvida, é um dos maiores ativos do entretenimento brasileiro, né? Então, você saber valorar ele é super relevante. E a gente teve diversos players que vieram para o mercado brasileiro há cerca de 5, 6 anos atrás e valoraram a partir de uma expectativa de venda, de crescimento, enfim. E, inclusive, mexeram na forma como a Globo se relacionava com os clubes e como os clubes se relacionavam entre eles, né? Sim. Então, foi cerca de 5, 6 anos Liga atrás. de futebol, isso, exatamente. Discutir individualmente o prêmio, o dinheiro exatamente. Ou não. Se é um preço fixo, o que a gente tem hoje é um modelo que parte é por premiação, parte é por participação, parte é por audiência. Então, assim, tem Criou-se uma complexidade, né? Criou-se uma complexidade. E aí o nosso desafio é, beleza, tinha um preço estabelecido num mercado competitivo X, onde o Premier ia ajudar com uma parte dessa conta. Na hora que você mexe o mercado todo, vem streaming e a própria Pay TV tem uma mudança ali na sua curva de maturidade como produto, né? Esperava-se que, há cerca de, 10 anos atrás, esperava-se que a Pay TV ia chegar em níveis mais perto do que tem uma Pay TV nos Estados Unidos, por exemplo. A gente... Abre aspas, todo mundo... Quase 95% de penetração. Isso. E aí, aqui no Brasil, a gente não chegou lá, porque antes de chegar lá, veio um outro player que mudou o mercado. Assim, a gente vai sendo disruptado antes de ser disruptado, né? É um mercado muito complexo. E aí o Premiere, obviamente, precisou passar por isso. E aí esse teste de preço que eu falei, inclusive o primeiro case, e é um case de sucesso enorme, é o Premiere. Foi de lá que a gente desenvolveu a tese, inclusive. A precificação do Premiere hoje ela é puramente baseada no que a gente fez de teste. E aí virou um puta case de sucesso. A gente levou isso para o Globoplay e tal. O Globoplay, obviamente, é bem mais complexo, porque você tem várias combinações, né? O Premiere, mal ou bem, é mensal, anual, né? Então é mais fácil a combinação. Mas hoje com o Globoplay você tem pelo menos, tirando os combos e tudo que você pode fazer, você tem pelo menos 4 produtos possíveis, né? Você tem o mensal, o anual, né? Que é um eixo, e você tem o Globoplay Tier 1 e o Globoplay Tier 2, que são mais canais. Então, na verdade, você tem um eixo 2x2 ali que cruza e pode dar qualquer... matriz de complexidade sobe bem. Não, se você vai fechar Telecine junto, se você não aí vai, porque ferrou, afeta exatamente. o preço, afeta... E como eu falei, eu estou em inteligência há 1 ano e pouco, né? Eu vim de finanças. A minha galera faz a conta e eu acredito que eles fizeram a tese por trás, né? Mas porque, se você veio de finanças, o negócio do preço vai saber bater muito bem. De número até entendo. De modelagem que é mais difícil. A galera domina e é impressionante como é que... esse é um ponto também que a gente acaba não abordando muito nesses temas, que fica muito falando da tecnologia em si, mas é impressionante como é que a nova geração vem com uma cabeça completamente diferente nessa forma de entender dados, nessa forma de trabalhar dados. Sim, eu vejo a minha filha de 7 anos tem aula de programação na escola, cara. Assim, é surreal, é surreal, sabe? Então, assim, a gente ainda vai ver essa revolução pegando tração e ficando cada vez... E por isso é muito importante para a gente que está no mercado continuar estudando muito sobre inteligência artificial, sobre o que está vindo de tecnologia por aí. A gente estava no episódio anterior em alguns dos anteriores, falando de economia da atenção. E como você conseguir alguns segundos adicionais na mente de alguém faz a diferença. Existe algum tipo de métrica de visualização ou de atenção que vocês levam em consideração, tanto para precificar, quanto para ver se aquele título deveria ser aberto ou fechado, ou deveria ter uma temporada na TV ou alguma coisa do tipo? Sem dúvida, sem dúvida. De novo, é core da nossa vida, exatamente. A gente vai depender, obviamente, de qual plataforma que você está, né? Quando a gente está na TV aberta,
tem muito dado de audiência, mas é um dado domiciliar, né? Então, obviamente que você tem ali o People Meter, que ajuda a gente a saber qual que é o indivíduo que está por trás. E quando você vai para o digital, você tem, de fato, no nosso caso, o Global ID, que é exatamente aquela conta que entrou, não é exatamente a pessoa, né? Porque eu posso, por exemplo, a minha filha pode acessar meu Globoplay na TV. Se ela não entrar no modo infantil, ela ainda vai ferrar minhas recomendações todas, né? Mas tudo bem. Conheço bem. Mas você tem ali o Global ID, que chega num nível granular, assim, que é algo inacreditável. E acho que o grande desafio da gente de conseguir trabalhar isso é como é que eu faço para essas coisas coexistirem e eu conseguir fazer métricas. E é isso que a gente tem trabalhado, né? Porque dos grandes diferenciais da Globo hoje é que eu consigo entregar o conteúdo ou o seu anúncio para todas as plataformas, né? O cara desde a TV aberta, passando pelo TV paga, indo ao streaming e entregando em publishing também. Então, o cara em rádio, tudo. Né? Então, assim, você vai ver a sua entrega ser totalmente 360. E aí, por isso, inclusive, a criação da nossa área. Porque é uma área que vai ajudar a enxergar do ponto de vista de dados o consumidor em todos os seus momentos de conexão com a Globo, né? E aí o nosso grande desafio é criar essas conexões internas. Então, vou dar um outro exemplo de modelagem que a gente tem trabalhado muito, né? Que é um trabalho feito pelo meu time de inteligência de produtos de publishing, que é um trabalho de engajamento de portfólio. Então, como é que eu faço para enxergar como é que os consumidores circulam diferente entre os diferentes produtos, GE, G1, G-Show, e como é que isso se fala com o Globoplay, porque obviamente que eu posso, entendendo, vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas é um exemplo clássico, né? Eu fico o dia inteiro, e fico mesmo, entrando no GE, dando refresh, até porque faz 28 anos que eu não vejo a gente tão bem quanto eu vejo hoje, né? Querendo dar Botafogo no meu GE, no meu F5 ali do GE. Se eu não fosse assinante do Premiere, que eu já sou, obviamente, mas assim, se eu não fosse assinante do Premiere, cara, naturalmente eu sou um propenso cliente a ter o Premiere. Então, eu ter a inteligência de conhecer esse consumidor e conseguir entregar o que ele quer, porque não é exatamente conseguir entregar o que a Globo tem para oferecer. Não é isso. Eu consigo entregar o que ele tem interesse, exatamente. Então você está afirmando aqui que a gente tem uma conspiração que nem a Copa de 98, se vocês soubessem, vocês ficariam enojados, e o Botafogo só está na liderança do campeonato por conta do Premiere, é isso? Acho que não. Acho que não, também acho que não. Acho que não, até porque se fosse isso, o Botafogo não estaria na liderança do campeonato. Tadinho do Botafogo. Mas vai lá, Amanda, você tem uma pergunta mais... Na verdade, o que eu queria, chamar um ponto, acho que vocês já falaram um pouco ali de um pouco do comportamento do perfil do brasileiro. Sim. E tudo mais. E no cenário que a gente tem hoje, a gente tem uma gama gigante de não bancarizados, de pessoas que não têm cartão de crédito. Isso não significa que a pessoa não tem poder aquisitivo de comprar algo, né? Então, existe muito desse lugar. A gente sabe também que ultimamente teve essa grande temática de compartilhamento de senha, né? Como que a gente lida com tudo isso, né? Essas oportunidades que também a Globo deixa, na verdade, da gente criar uma conta free, né? A gente tem essa possibilidade ali de consumir o conteúdo aberto sem pagar nada. Sim. Na sua visão, quais são as possíveis armadilhas desse modelo freemium, por exemplo? E como as empresas podem aprender a construir valor para convencer clientes a fazer esse upgrade, por exemplo, de plano? Então, na Globo a gente tem várias coisas nessa pergunta, tá? Vou tentar abordar todas elas, vamos lá. Pode destrinchar os pontos. Vamos lá. Quando a gente fala de não bancarizados, isso o não bancarizado deixou de ser um pouco a questão do Brasil, né? Porque, na verdade, com as contas digitais, com as wallets e tal, o não bancarizado não é exatamente a questão. A questão no Brasil é o não creditizado. Isso. Então, o cara que não tem crédito. Então, apesar de você ter uma conta, vou dar um exemplo de um parceiro nosso no PicPay, não necessariamente ele tem dinheiro na conta do PicPay. E aí, para um produto de recorrência como a gente, isso é uma grande questão, porque beleza, eu consigo comprar, ele compra o produto, ele assina, mas chega no segundo mês ele não tem dinheiro para pagar, bate lá, como é que eu faço? Ele vira um churn involuntário, não tem como, né? Eu acabo suspendendo esse cara. Então, um dos trabalhos que a gente faz, e aí, por acaso, até um dos coordenadores do meu time está aqui, que cuida exatamente desse ponto da nossa cobrança e tal, é como é que a gente faz para entender o melhor
o melhor meio de pagamento desse cliente, a melhor data de pagamento para esse cliente. Eu consegui, de alguma forma, ir conhecendo esse cliente para organizar alguma coisa para ele. E aí tem um produto, que é um produto genuinamente brasileiro, maravilhoso, que é o Pix, né? A gente tem o Pix é um fenômeno mesmo, né? E o nosso grande desafio como Brasil nesse momento, e aí o Banco Central está super empenhado, até vi recentemente eles postando sobre isso, é o Pix automático, né? É como é que eu trabalho a recorrência do Pix, né? Doido atrás disso. E aí a gente participa de alguns fóruns com outros parceiros e outros players de streaming também e tal, e com o próprio Bacen, para ajudar nessa construção, porque é uma construção que será fundamental para o Brasil, não só para os produtos de streaming, né? Então, para vocês entenderem o tamanho do Pix para esse ecossistema do cara não creditizado, hoje, quando o cliente, a gente suspende ele por falta de pagamento, para ele poder voltar a consumir o Globoplay, ele precisa fazer o pagamento que ficou retido lá, né? Tá. Então, vamos supor que ele tem um cartão de crédito. Hoje eu dou a opção para ele quitar a suspensão dele, seja com o próprio meio de pagamento ou com algum outro. E a gente não tem um Pix para venda porque a gente não tem um modelo de recorrência, então isso seria uma questão. Mas para quitação, a gente botou o Pix como um possível meio de quitação dele. Então ele paga com o Pix. Pagamento avulso. Isso, ele paga com o Pix e depois ele volta para o meio anterior dele. E o Pix é quase 50% da nossa quitação. Na hora que a gente deu essa opção para o cara, caraca, pelo amor de Deus, eu queria isso, né? Então acho que esse é o grande desafio, é conseguir entender como é que o nosso consumidor consegue pagar, consegue estar adimplente ali, consegue trabalhar no nosso mercado, né? Você já viu o modelo de Buy Now Pay Later via Pix? Porque a gente trabalha a gente opera esse modelo, é como se fosse um crédito, então existe até análise tem alguns bancos que já trabalham de crédito, etc. Mas é abre aspas, substituto potencial do cartão como meio de pagamento, que não vai ter a mesma trava de limite, que não vai ter a mesma coisa, e você vai quitar com o Pix. A gente faz para uma varejista global aqui e tem um resultado bem interessante, assim. O problema desse modelo de agendamento do Pix é porque ele depende de uma ação do cliente a cada agendamento. Perfeito. Então, no modelo de recorrência, você vai ter que ficar lembrando o cara todo dia, amigão, agenda, e aí ferrou. Aí eu vou ficar... Perde um pouco da magia da assinatura também, esse exato, lugar, exato. Né? Então, o Pix automático que vem para cumprir esse lugar, porque aí sim você tem uma autorização do consumidor já, todo dia tal você pode me cobrar via Pix e aí eu vou. Vai continuar tendo a questão do crédito, tá? Sim. Isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que ver como é que isso se desenvolve. Mas pelo menos eu crio um lugar de pagamento que hoje muita gente foi. Menos, né? Isso, exatamente. E aí, desculpa, eu tenho mais umas 300 coisas nessa pergunta, eu vou para a parte do freemium, né? Essa é uma estratégia que a Globo, na verdade, desde o lançamento do Globoplay, a gente tem a nossa camada aberta e vai continuar tendo, porque isso faz sentido para a gente, como uma empresa de radiodifusão também, como TV aberta, a gente quer chegar, um dos grandes objetivos do centro da estratégia da Globo é chegar a todos os brasileiros, chegar a todo mundo, democratizar o acesso ao entretenimento, às nossas novelas, ao esporte, à informação mais do que tudo. Então, isso é o core da vida da Globo, né? Sempre foi a TV aberta e isso está dentro do Globoplay também. O grande desafio disso é como é que eu consigo entender esse consumidor e reconhecer que, cara, talvez ele seja um cara que goste muito mesmo de entretenimento e tenha uma vontade de ter um conteúdo pago que eu vou entregar para ele exclusivo. Aí eu falei aqui no meio aqui, mas falo agora com calma, uma série como Os Outros, por exemplo, que é uma série exclusiva, original Globoplay, que está lá disponível só para você assinar o Tier 1. E se eu entender que esse cara, é um cara que gosta de botafoguense, tipo eu, que tá ali rindo de orelha a orelha a cada rodada do Campeonato Brasileiro, né? é impossível se aguentar, cara. Botafoguense tá chato pra caramba mesmo esse ano. E vai ter que aturar a gente até o final. É isso, acontece a cada 20 anos, tipo comentar Harley. Então tem que aproveitar. Mentira, tá? Se o Botafogo ouviu, eu acredito muito e torço e sempre estive lá. Tô todo jogo no Newton Santos, inclusive. Nunca abandonou. Jamais. Fui muito pro Caio Martins na primeira vez que a gente caiu, desse nível. Enfim, e aí voltando aqui, me perdi no Botafogo, é difícil. Difícil. Mas brincadeira à parte, então, se eu entendo que o cara gosta muito de esporte e tal, tô vendo ali,
como eu falei, igual no GE, eu consigo ver isso via TV aberta e entregar, olha só, tenho aqui um produto para você, tem um Premiere, tem um Sport TV, você pode ter um acesso a mais conteúdo que você tem interesse. Então, é muito esse lugar. Como é que eu faço para não me acomodar na camada free, apesar dela ter o seu valor, e aí quando a gente... Ela é free, mas ela paga então, pela outra parte. É isso, ela é free para o consumidor, mas até mais ou menos, né? Porque na verdade ele paga com os olhos dele na hora que ele está assistindo o anúncio, né? No final é isso. Quem tá pagando a conta é o anunciante. O almoço não é grátis. Não. Mas é o anunciante que está cobrindo aí, né? E aí eu até tem uma das coisas que surgiu e que está muito também efervescente são os canais Fast, né? Que aparecem principalmente, por exemplo, na Samsung. Você quando liga a TV tem lá o Samsung TV e tem os canais Fast, que são canais, na sua maioria, canais automatizados, com conteúdos um pouco mais baratos, que são... E o Fast vem de Free Ad Supported TV. Olha. Então, por exemplo, a gente tem o GE Fast e tem o Receitas Fast, que são canais que a gente praticamente automatizados, com um custo de programação e um custo de conteúdo um pouco mais baixo, para viabilizar aquele conteúdo aberto para quem não tem condição de pagar e tal. Então, é um conteúdo que vocês já produziriam de alguma maneira e que vocês distribuem com esse Fast, é isso? É isso. E aí os canais Fast eles estão disponíveis no próprio Globoplay também, para quem é aberto, né? Mas em outras plataformas que estão explorando esse Fast, que é, por exemplo, a TV Samsung, as Smart TVs da Samsung. Então, esse é um caminho, é mais um caminho que a gente tem de entregar um conteúdo de qualidade baseado no interesse do consumidor e sem necessariamente criar uma camada de assinatura. Mas dando ali uma chance desse consumidor conhecer o conteúdo e depois eu mostrar para ele o que eu tenho fechado, o que ele pode ver mais se ele assinar, né? E como é a decisão, e aí eu não sei o quanto a sua área influencia nisso, mas eu tenho um conteúdo aqui super premium, tenho os outros, a série que você falou, ou tem um conteúdo que pode ser uma novela super legal, ou tem um conteúdo premium de esporte, indiferente do modelo, tá? Como se você decide o que é, isso aqui vai ser TV aberta, ou isso aqui vai ser só assinatura Tier 2, ou isso aqui vai ser assinatura Tier 1, ou isso aqui vai ser a primeira temporada livre e a segunda a gente vai fechar? Qual que é o teu processo de decisão? Eu diria que essa talvez seja a pergunta mais difícil que você poderia fazer. Eita! Porque esse processo de decisão não é um processo de decisão baseado em uma única resposta, na verdade, né? Você vai depender do que você está falando. Quando você fala do esporte, o esporte tem janelas definidas, inclusive em contrato, né? Na hora que você vai fazer um bid de um campeonato, ele já tem um bid para TV aberta, um bid para TV fechada. Isso. E ali no contrato, no bid, já está claramente definido quantos jogos vão ser aqui, quantos jogos vão ser aqui, quantos jogos vão ser lá. Quando você fala de um conteúdo de entretenimento, um conteúdo de entretenimento vai, dentro da Globo, depende muito de, cara, como é que surgiu, como é que foi o apelo desse entretenimento, se é uma coisa... dependendo do tipo de conteúdo, a gente entende que ele tem um fit melhor para um lugar fechado, para um streaming. As nossas marcas nos nossos conteúdos, nos canais pagos, são marcas muito fortes também. Então, um conteúdo do GNT tem muita cara do GNT. Óbvio que ele pode viajar também, mas ele tem muita cara do GNT. Então, a gente faz sentido ele estar no GNT. Mas, de novo, eu falei, não tem uma resposta simples, não, porque acontece de tudo. Acontece, chega um produto que o diretor da TV Globo viu, achou interessante e falou, cara, isso daí pode ser uma coisa que faz sentido também para o Globoplay. Senta com o diretor do Globoplay e agora vamos organizar aqui a janela. Ou pode ser ao contrário, ou pode ser o próprio conteúdo que já nasce com uma janela na cabeça. Ou pode ser a gente, cara, esse conteúdo foi super bem aqui, e se a gente abrir, o que acontece? Vamos tentar explorar ele em outra janela para ver o que acontece? Então, tem literalmente de um tudo, como diria, né? Tem de tudo. Cabe qualquer caminho possível para o conteúdo. A graça que a gente vê, na verdade, é tentar, de fato, de novo. É o consumidor no centro da decisão. Se eu entendo que e aí vou pegar o exemplo do jornalismo que você falou. O jornalismo, ele é, para a gente, uma missão de vida, não é só um business, né? Então, como é uma missão de vida, ele está majoritariamente aberto. E quando tem um momento como que a gente, triste pra caramba, como a gente está vivendo agora, da guerra lá em Israel e na Palestina,
a gente abre o sinal da Globo News, independente de ser pago ou não, porque a gente entende, cara, isso é uma missão que a gente tem de utilidade pública de trazer a informação para o consumidor final. Então, a decisão passa muito por, cara, qual que é o conteúdo, qual que é a janela, como é que ele chegou, o que faz sentido, o que está no nosso corpo. Diria que é uma lista quase infinita que pega aquele pergaminho que puxa assim, de variáveis que você bota nessa balança. Então não tem por isso que eu falei que não tem uma resposta simples para essa pergunta, não. Muito bem. Rodolfo, e também queria dividir isso com o Felipe também, com vocês dois. Óbvio que antes da gente stalkeou bastante o Rodolfo, né, para entender um pouco das missões dele ali dentro da Globo. E a gente viu que uma das missões que você tem dentro da sua diretoria, eu sei que a gente já falou brevemente, mas eu queria que você aprofundasse um pouco nesse tema aqui, que é uma das responsabilidades da sua diretoria é a redução de churn, né? Uhum. E é interessante porque esse assunto, ele é, assim, latente, principalmente para quem trabalha com SaaS, né, como eu como head ali do Enterprise, a gente discute muito isso com o cliente, né? O churn é um tema paulatinamente... Tá todo mundo querendo entender como reduzir o churn, né? Para mim é o grande herói. É o grande herói, ó. Olha! Gostei. Pontos de vistas. Mas o ponto que eu queria só entender com você, assim, é que desde o conteúdo, né, até o processo de pagamento, quais são esses gatilhos para manter as assinaturas em dias e os aprendizados que você pode compartilhar com a gente? E eu falo isso até por experiência do que a gente vive hoje aqui na Vind, né? Uma das grandes vilões, né? O churn, a gente fala de churn involuntário, né? A gente fala muito desse grande vilão que é o churn involuntário dentro de produtos ou serviços recorrentes, né? Que é o que pode acontecer muito drivado ali para o cartão de crédito, onde a experiência é um pouco mais fluida, vamos dizer assim, né? Que é o que hoje a gente tem... O que acontece hoje com o cartão de crédito é o que a gente gostaria que o Pix fosse, né? Automaticamente, quando ele foi lançado ali pelo Bacen, né? Mas hoje a gente sabe que num plástico, quando emboçado um cartão de crédito, muita coisa pode acontecer, principalmente esse plástico tem uma validade, né? Então, assim, alguma coisa vai acontecer com esse plástico. Acontece, cara, porque a gente é muito criativo em fraudar o plástico aqui no Brasil, né? Então, ele nunca dá tempo de expirar, é impressionante. Dos estudos que a gente vê aqui, a cada R$100 gastos hoje no Brasil, R$10 são fraude. Então, assim, a gente tem um turnover grande de cartão mesmo, né? A gente... E, basicamente, quando isso acontece, qual é a tua primeira ação, né? Você entra em contato com o teu banco, fala para ele, olha, não reconheço essa compra, não sei o que aconteceu. E o cara vai lá, vai cancelar o teu cartão, vai te emitir um novo. E você vira de vítima da situação que não tinha nada a ver com isso. Exatamente. Ele vai te emitir um outro cartão, mas a gente tem que lembrar que hoje o brasileiro tem de 6 a 10 assinaturas, né? A gente tem a gente está hoje drivado para né, a economia do que a gente chama que é economia de serviço mesmo, da recorrência mesmo, né? Como lidar com isso? Só pergunta fácil hoje, né? Mole, como é que eu diminuo o churn involuntário e voluntário em 30 segundos? Vamos lá. Valendo! Se vira nos 30, né? Não tem mais esse quadro, né? Vamos lá. Vou separar em duas a sua pergunta, como tá? Você quiser. Falar do churn voluntário e falar do churn involuntário separado. E vou usar a palavra bônus para falar de churn também, que é a inteligência artificial. Boa. Cara, a gente hoje, o que tem de capacidade tecnológica e de quantidade de dados para a gente trabalhar com machine learning, com inteligência artificial, para oferecer ali soluções para o churn é uma enormidade. E aí, seja do ponto de vista de comunicação com esse consumidor, e aí isso é uma das coisas que a gente vem trabalhando muito forte lá no meu time. E de comunicação, você diz de recomendação de conteúdo? O cara foi suspenso, vou te dar um exemplo, né? Suspendi o cara por não pagamento. Por não pagamento por algum motivo, porque ele não tinha saldo e tal, sei lá, não importa o motivo. Ou até ele saiu porque ele quis sair mesmo e eu quero recuperar esse cara, fazer um win-back desse cara. Hoje, pré-inteligência artificial, pré uma capacidade tecnológica, o que a gente fazia? Né? Mandava um push no WhatsApp para a base toda, ou para os mais propensos a voltar, porque o cara saiu há pouco tempo, mas era sempre uma coisa meio genérica.
Cara, com inteligência artificial e eu sabendo, conhecendo esse consumidor, obviamente que eu tenho que tomar cuidado para não ser freak, né? E o cara achar, cara, estão me perseguindo aqui, né? Estão me ouvindo e tal. Mas eu consigo literalmente fazer uma conversa com ele, cara, totalmente personalizada. Então, se você gosta de todas as flores, eu sei que provavelmente você tem uma chance muito grande de gostar dos outros. Então, se você saiu porque acabou todas as flores e ainda não tinha lançado os outros, eu posso falar com você, olha só, a gente tem um negócio novo que lançou aqui que se chama Os Outros. É a sua cara. É a sua cara, eu sei que você gosta. Ou por exemplo... Você lembra da Carminha, que você gostava da Carminha? É isso. Então, essa vilã, ela é assim, assim, assim. Ícone. Ícone total. Ícone. E você pode falar, inclusive, no limite de qual episódio, cara. Pô, você que parou no 6º episódio, a gente acabou de lançar os últimos 4, né? Você não viu ainda? Você não viu, olha só, acabou de sair os 4, porque a gente também, por exemplo, tem coisa que a gente lança em Bind, né? Mas tem coisa que a gente lança semanalmente, né? Baseado, Minha né? ansiedade não aguenta isso aí, não, cara. Não dá. Não pode. Mas aí a gente tem que trabalhar o churn. LTV, E o outro lugar, que aí bate num lugar mais de payments mesmo, né? Mais distante de conteúdo, que é, cara, a nossa capacidade de cobrar, né? E mais do que a capacidade de cobrar, que já é um desafio gigante, aí você tem muito fornecedor e muita empresa trabalhando ali, cara, com renovação automática do cartão de crédito, como é que eu faço isso, como é que eu trabalho esse lugar. Mas também a parte do antifraude, né? O motor de antifraude, aqui no Brasil a gente é especialista em fraude, né? E quando a gente é especialista em alguma coisa, a gente é muito bom em alguma coisa. A criatividade, a gente tem motor de crédito, motor de fraude lá na Keitech, a criatividade do fraudador brasileiro é impressionante. Então, assim, ter um motor de fraude muito robusto é um diferencial competitivo enorme. E esse foi, inclusive, um dos maiores investimentos que a Globo fez nos últimos anos dentro da nossa plataforma. Porque o mercado de streaming ele é muito atacado para você limpar cartão, né? Porque como você tem uma recorrência com um preço pequeno, o cara usa para poder esquentar o cartão e depois usar em outras coisas. Então ele é muito atacado mesmo. Então a gente trabalhou muito mesmo, assim, é um time muito forte que a gente tem de antifraude. Então hoje a gente tem um motor que é parte proprietário, parte com parceiros e tal. E é um motor que funciona totalmente ligado com machine learning, uma aprendizado de máquina diariamente. O cara vai com base no que está acontecendo. E a gente chegou num ponto, que aí é o que eu brinco que a gente está chegando na nata dessa discussão, que é conseguir, inclusive, abrir um pouco, afrouxar um pouco a nossa restrição. Porque a gente chegou num índice de fraude tão baixo que eu falei, cara, talvez eu esteja sendo muito restritivo, dá para ser um pouquinho mais... perdendo o negócio, então vai abrir um pouco. Deixa o cara, deixa eu ver se ele vai fraudar mesmo, né? Porque eu achei que ele é fraudador, mas talvez ele não seja tanto assim, né? Talvez eu aceite. Que camadas você tem, o que você precisa ter nesse mecanismo de antifraude para cartão de streaming? Porque quando a gente fala, a gente faz muito de Pix e de transação. Sim. Então a gente vai teu celular com os aplicativos, a tua geolocalização, o teu comportamento de transação. Você só faz Pix de R$50 na Faria Lima, você faz o Pix de onde você 80 mora, mil raio, reais no Rio de Janeiro. De tem uma diferença e tal. E a gente vai até a parte de reconhecimento facial e liveness, que é quando você faz aquela mexe a cara na frente da telinha do seu celular. Quando você está falando de streaming, você tem também a parte da tua TV, você tem também a parte do teu computador, às vezes. Então, quais são as camadas que você precisa seguir, tanto para cartão quanto para particularidade do teu tipo de uso, assim? Perfeito. De novo, toda a parte financeirona é igual a todo mundo, né? Então é isso, eu uso geolocalização, uso cartão, vê o cara com o consumo dele e tal, e tem muito... O famoso puxa capivara. É isso, E o que a gente tem, na verdade, é o próprio relacionamento e o nosso Globo ID hoje ele é um ativo muito relevante, né? Qualquer consumidor da Globo hoje tem como se fosse um RG, que é o nosso Globo ID. Então eu conheço o cara. Então eu consigo ir validando esse cara e garantindo que esse cara é esse cara mesmo. Se esse cara acessou 147 notícias do Botafogo e está assinando Premiere, é capaz de ser ele mesmo. É isso. Você já sabe que é o Rodolfo já, não precisa nem perguntar quem que é. Mas brincadeira à parte, assim... Isso é uma coisa, inclusive, uma evolução. Vou dar a dica aqui, o Daniel Lucas é o nosso gerente de bidding e fraude. A gente poderia, inclusive, enriquecer o nosso motor antifraude com o acesso ao conteúdo de publishing, por exemplo, né? Então, se eu sei que esse cara é um cara que eu conheço ele, porque ele costuma acessar G1, GE, não sei o que lá, é um cara conhecido, né?
e aí ele vem e por algum motivo ele entra como um falso positivo por uma questão bancária, cara, se eu sei quem é esse cara tá há 6 anos sempre consumindo G1, já Vamos lá, eu sei, vamos lá. Ele é amigo, né? Ele é amigo, vamos lá, né? É só uma fase, isso vai passar. Então, assim, no final, a gente não percebe, mas o que você tem é um grande ecossistema enorme de dados do nosso consumidor dentro das nossas plataformas, né? Tudo em first party data, né? Porque é tudo dentro do ecossistema da Globo, que eu tenho acesso à informação do que o cara está acostumando para eu conseguir validar que a Amanda é a Amanda mesmo. Vamos embora, Amanda. Não preciso nem tirar uma foto da tua cara. Eu sei, que eu brinquei do Botafogo, né? O cara, todo dia vê 45 vezes a mesma notícia do Botafogo, eu já sei que é o Rodolfo, não preciso ir para a segunda página, entendeu? E aí, eu sabendo quem que é o Rodolfo, eu consigo saber. Cara, o Rodolfo, há 5 anos atrás, já teve o Globoplay e ele tá voltando, pô. Então, pode deixar esse cara entrar, que ele é conhecido, exatamente. E o quanto que porque você tem uma parte muito mais ciência, Sim. que é os dados, de quanto custa, o seu cálculo de margem, o seu cálculo de bottom-up, mas o quanto de arte, psicologia, na verdade, entra nessa precificação? Vocês fazem ancoragem, vocês fazem pesquisa de mercado versus competidor e tem um range que vocês seguem? O quanto que esses fatores menos internos, do tipo quanto custa a minha produção versus a minha cadeia, eles entram em consideração para você precificar o Combate de um jeito e o Premiere de outro e o Globo de outro e o Globoplay Tier 1 de outra maneira? Eu diria que a equação é inversa, tá? Na verdade, eu começo olhando para o consumidor e ancorando a conversa a partir do quanto que eu acho que aquele consumidor está disposto a pagar por aquele tipo de conteúdo. E aí, uma das variáveis, naturalmente, é a concorrência, porque se tem diversos produtos dali, mas não só a concorrência, mas como pesquisa de mercado mesmo, entender o que esse cara está disposto a pagar. E depois disso, eu trago para cá as variáveis internas. As variáveis internas, elas deveriam vir sempre depois mesmo, porque, assim, não adianta. Legal, uma produção é cara pra cá, então vou cobrar o Globoplay a R$400. R$1.000 por mês. Não vai fechar. Então, assim, o peso maior tem que estar, de novo, o foco da Globo há pelo menos 5 anos, mas eu diria que é muito, desde sempre, cara, consumidor brasileiro no centro. Botou o brasileiro no centro, eu trabalho em volta desse brasileiro para entender o que esse brasileiro gosta, qual conteúdo que ele quer ver, o que ele está disposto a pagar, quanto ele está disposto a pagar, o que eu posso dar de acessório de conteúdo para esse cara. E aí, quando a gente pensa em produto de publishing, é isso, né? Então, eu tenho toda a experiência do cara vai ter a seleção brasileira hoje, Brasil e Uruguai. Eu já estou desde cedo aqui falando no GE, falando sobre o Diniz, falando sobre o Bielsa, como é que está, esquentando isso. O Sport TV está esquentando isso também, e os jornais estão esquentando isso também. Então, assim, você vai criando todo esse ecossistema para quando chega na hora, você já sabe o que vai acontecer. E aí, por isso que tem todo esse lugar, e aí eu falo até por mim como consumidor, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, todo mundo que trabalha na Globo ama a Globo, né? Assim, eu não me boto diferente disso. E aí... Pré-rec. Não, e aí é com pesquisa. Como eu trabalho com dado, a pesquisa prova que os funcionários da Globo... Tem a máquina do o RH entrega. Então, como consumidor e como uma pessoa que eu acho... Cara, a Globo passa um conforto, naturalmente, né? Porque você já sabe, porque você vai construindo aquele momento e aí chega ou num lançamento, ou num jogo, ou qualquer outra coisa, mas existe sim uma preocupação em criar esse ecossistema em volta do que aquele consumidor quer consumir, o que aquele consumidor quer comprar, enfim, é isso que faz, e é inclusive isso que a gente entrega para o nosso anunciante, né? Por que a Globo tem tanto sucesso com o anunciante? Porque a gente consegue entregar exatamente o que o consumidor quer e tenta construir e aí isso é um trabalho muito grande do time de NIP, que é a nossa área comercial, que é como é que eu construo junto com os anunciantes algo que faça sentido para o consumidor final. E aí o anúncio faz muito mais sentido, né? E aí você vê casos como o do Big Brother, né? Que a gente tem, anúncio... Surreal. Você tem um merchan enorme e é super bem avaliado pelo consumidor, porque faz super sentido. A gente ama. É maravilhoso. É uma propaganda, querendo ou não, né?
A gente ama. E faz super sentido, né? Você fazer lá o supermercado patrocinado, Exatamente. você ter eu não vou falar nos anunciantes porque não, a gente vai ter o Big Brother 24 para vir e eu não vou furar aqui, depois o pessoal do comercial vai brigar comigo, né? Pô, falou o nome do anunciante que nem tá, né? Eu vou fazer essa gafe, né? Eu tive o prazer de conhecer alguns CMOs, o João Branco, que era CMO do McDonald's, ele lançou uma linha de roupa porque fez tanto sucesso aquele kit de fantasia lá de uma festa do Big Brother, que a galera queria comprar roupa do McDonald's. Então você vê o tamanho da exposição. Outro diretor de marketing da E é uma exposição contextualizada, né? Não é só exposição, não é aquele negócio chato pra caramba que você vê, cara, fica batendo na tua cara e por isso você viu, né? É uma coisa que faz sentido. De digital e tudo mais, começou a se desenvolver até uma miopia para banner. Você não olha mais banner, você não... Comercial, você tem a sua segunda tela do celular muito fácil. Então, ou você vai chamar a atenção naquele contexto, você precisa ler o consumidor, ou você vai ficar só com uma interrupção e não vai fazer sentido. Eu vou te dar um exemplo de um produto de anúncio que é muito legal e que a gente botou recentemente no ar, que é o Pause Ads. Você está assistindo o Globoplay, está assistindo lá alguma coisa, dê um pause porque eu preciso fazer uma pipoca. Pum, entra no pause um anúncio. Sensacional. E ali você tá ali vendo. Encontrando propriedades onde não existe. Isso. Porque assim, você, cara, você já pausou. Que agressivo. Não, gente, você tá pausado. Você já pediu pra não assistir. E aí, cara, como é que esse cara não vai olhar esse anúncio, entendeu? É um anúncio com uma viewability gigantesca. O cara tá com a atenção toda voltada, porque ele acabou de apertar o botão do pause e aconteceu o pause na cara dele. É verdade. Então, assim, é um nível de atenção 100% porque tá acontecendo na cara dele. Então, assim, como é que a gente não trabalha isso? Então, o grande desafio é como é que eu consigo ser criativo e ir entregando coisas que fazem sentido para o anunciante e para o consumidor final. Não existe anúncio sem consumidor, gente. Assim, acho que o grande erro de estratégia é a gente achar que é o anúncio pelo anúncio. Não, o anúncio ele faz sentido porque tem um consumidor que quer ver aquele anúncio. A gente precisa ver anúncio. O anúncio não é uma coisa, nossa, que chato tem anúncio. Não, gente, as coisas que a gente compra e a gente tem interesse é baseado em anúncios, só que é um anúncio contextualizado. O anúncio que faz sentido. O anúncio é ruim quando ele é chato, não quando ele é mal empregado, quando ele é mal feito, não quando ele não é pelo anúncio em si, né? Isso faz parte do nosso ecossistema. A tua estratégia de precificação influencia também do quanto que você vai cobrar do anunciante por cada propriedade? De certa forma, sim. Na verdade, a gente não tem uma relação super direta, mas, de fato, uma das coisas que a gente entrega é a capacidade de alcance ou de audiência daquele conteúdo específico. Então, vou dar o exemplo... eu vou dar o exemplo do Detal, mas nem é o melhor exemplo porque tem muito patrocinador, né? Mas a gente também entrega uma estimativa de audiência para esse patrocinador, para os organizadores do Detal. Então, quando a gente decide abrir um conteúdo, a gente fala, vamos abrir, sei lá, a estreia, vou fazer uma live do Caetano Veloso, né? Os 80 anos de Caetano Veloso a gente fez a live, né? Então, eu tenho uma estimativa de quanto eu espero naquela live e eu trago um anunciante, inclusive, para ajudar a fazer o funding daquele evento, daquela situação que vai acontecer. E é baseado em dados do quanto que eu tenho, baseado nos consumos históricos, o quanto eu tenho de predição quantas pessoas estarão vendo. E aí eu entrego isso como um produto de dados e um produto baseado em dados, né, para o anunciante. Ele tem claramente ali quanto que ele vai atingir, né? Perfeito. Muito bom. Rodolfo, a gente já está quase chegando no final, acredita? Gente, passa muito rápido isso aqui. Passa muito rápido, né? Muito. E eu falo um pouquinho, né? Não, desculpa, não falo demais. Tem que falar mesmo. A gente trouxe você para isso, para você falar. Esse ano, não sabia desse número, olha que interessante. Este ano a Globoplay superou a concorrência atingindo o marco de 30 milhões de usuários ativos no Brasil. Então, hoje a Globoplay tem 30 milhões de usuários ativos no Brasil. Isso foi um relatório divulgado pela Digital TV Research, tá? Que aponta que a Globoplay será o 6º maior streaming do mundo em 2029. Se excluirmos, óbvio, essas plataformas norte-americanas, né? Que a gente já conhece. Olhando para isso, uma curiosidade que a gente fica aqui, que eu gostaria que você falasse um pouco disso pra gente, quais são as estratégias, óbvio, né? De uma maneira muito abrangente, tá? Quais são as estratégias de diferenciação que vocês adotam para bater de frente com essas empresas estrangeiras, assim? Essa daí é uma pergunta que não é difícil, tá vendo? Porque na verdade, a pergunta é difícil pra caramba, mas a resposta é simples. A estratégia do Globoplay
é muito clara e por isso a gente entende que tem sucesso nela, né? É fazer um conteúdo brasileiro, feito por brasileiros, faz total sentido. Para brasileiros. Então, assim, se você quer um conteúdo que tem a cara do Brasil, e aí o Brasil mesmo, não estou falando só eixo Rio-São Paulo, estou falando do Brasil de verdade, e o eixo Rio-São Paulo inclusive, né? Considerando todas as regionalidades. Considerando o conhecimento do brasileiro. A gente está há quantas décadas conhecendo esse brasileiro. Exato. Então, a gente é brasileiro, então a gente se entende também, porque a gente se olha no espelho, né? Então é um conteúdo pensado, criado e desenhado e construído para o brasileiro. Por brasileiros, entendeu? Essa é a nossa principal estratégia. Acho que essa é a grande vantagem competitiva que a Globo tem e o que as grandes plataformas de streaming no mundo tentam fazer, não só no Brasil, tá? E tem outras plataformas pelo mundo, na Índia isso é muito forte também. Que tem uma estratégia parecida e o que os grandes players mundiais tentam fazer em mercados estratégicos, e o Brasil é um deles, tentar de alguma forma localizar, né? Então você abre um escritório aqui no Brasil, cria uma equipe brasileira, pega umas pessoas de algumas empresas brasileiras e você vou tentar aqui fazer um pouco você pegar. Só que é natural que isso não vai ser o core da vida dele, né? Não tem como. Então, assim, essa vantagem competitiva, a não ser que ele de fato, o Brasil é o centro da minha atenção, eu vou focar muito, por mais que ele tenha investimento, por mais que tenha muito mais dinheiro, que ele queira tropicalizar, né? Não vai dar o mercado e não o mercado. Exatamente. Então o Brasil, a Globo é o Brasil, assim, a Globo foca no Brasil, ela quer o Brasil, ela é a família Marinho até hoje tem uma coisa com o Brasil de querer ajudar nessa construção. E aí o nosso jornalismo fala muito sobre isso, né? A gente, é um jornalismo que prega por buscar a verdade, por buscar ali a ciência, por buscar a democracia. Então, assim, a gente quer que o Brasil dê certo. A gente aposta no Brasil e as nossas fichas estão no Brasil. E acho que essa é a grande diferença para tentar brigar aí com esses gigantes mundiais que são bolsos comparados com o nosso, quase infinitos, né? Assim. Um bom câmbio jogando a favor. Exatamente. Excelente. Né? Ótimo. Você está na Globo, você sempre quis falar isso, é que você pode falar agora. Agora sim. Mãe tá na Globo, né? Mãe tá na Globo. Ai, gente, a gente está chegando no final, viu, desse Dentro do Ringue aqui, que foi incrível, viu? Muito bom. Muita coisa legal. Como é que a turma te encontra para eventualmente continuar o papo? Para trocar uma ideia um pouco mais aprofundada? É LinkedIn? Qual que é o melhor canal? Pode me encontrar pelo LinkedIn. O LinkedIn é bem fácil também. LinkedIn, aí bota /Rodolfo Bastos, não tem como errar. Excelente. Fácil. Ou então no canal Combate, na luta dos meio-médios, na próxima terça-feira. Não, eu tô mais fácil agora eu virei maratonista. Então eu tô mais fácil ali no Esporte Espetacular, correndo maratonas, assim, pode me achar lá também. Exato. Rodolfo, prazer tê-lo aqui conosco. Eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu e quanto a Amanda. Foi muito legal. E bora aí para mais episódios e de noite meu entretenimento vai estar garantido lá no Globoplay. Opa, boa. Eu que agradeço. Obrigado. Eu queria agradecer novamente você, tá? Por compartilhar o seu tempo, conhecimento com a gente, tá? Rodolfo, Felipe também, por dividir esse espaço com a gente. E é isso. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado pela participação de vocês. Obrigadão. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente.